Aqui, Rádio Berlim Internacional, a voz da República Democrática Alemã, com o seu programa diário em língua portuguesa. Os horários e as frequências das nossas transmissões serão anunciados no fim desta emissão. Com os votos de uma boa noite, estimados ouvintes, damos por iniciada a nossa última emissão dominical, para a qual preparamos mais um programa de informação da ainda existente RDA e do mundo. Os próximos 45 minutos, aproximadamente, apresentaremos o habitual bloco noticioso com as últimas novidades nacionais e internacionais. O comentário intitulado Reflexões acerca do caminho para a unidade alemã. Informações sobre uma cerimônia por motivo da unificação das associações luso-alemãs que trabalharam nos dois estados alemães e a última edição internacional do Correio do Ouvinte em reprise da quarta-feira. Na esperança de que a temática escolhida vá ao encontro dos vossos interesses, desejamos a todos uma boa audição. E, como de costume, começaremos pelas notícias. Boa noite, amigos ouvintes. Ao microfone Leonardo de Alcântara, lendo pela última vez o noticiário da Rádio Berlim Internacional. Primeiramente, as manchetes. Bispo evangélico é motivo de reflexões no dia da unificação alemã. Projetos de desenvolvimento da RDA terão continuidade. Estados Unidos e Vietnã procuram uma normalização das suas relações. Jornalistas latino-americanos exigem mais segurança para os seus colegas. Australiano ganha a maratona de Berlim. E agora, as notícias em detalhes. Colônia. O dia da unificação alemã, 3 de outubro, oferece motivos não só para festejos, mas também para reflexões. Esta opinião foi defendida hoje na emissora Deutschlandfunk pelo bispo da Igreja Evangélica de Berlim-Brandenburgo, Gottfried Fott. Muitos têm a impressão que a unificação ocorre sem que se tenha em conta as pessoas da RDA, afirmou o bispo. Forke criticou os empresários alemães ocidentais, alegando que os mesmos demonstram pouca disposição de investimentos. Lembrou que reina a opinião de que se pretende primeiro arruinar a economia na RDA para obtê-la depois facilmente. Berlim. Quase todos os projetos de desenvolvimento da RDA serão prosseguidos depois do dia 3 de outubro, sob a responsabilidade do Ministério Federal para a Cooperação Econômica. Esta afirmação foi feita hoje à noite pelo Ministro para a Cooperação Econômica da RDA, Hans-Wilhelm Ebeling, na emissora da RDA, DS Kultur. Entre os projetos constam o Hospital Carlos Marx, em Managua, e o Centro de Formação Profissional em Rinotepe. Nuremberg. Com a aprovação de um programa eleitoral e de um apelo para as primeiras eleições gerais alemãs em 2 de dezembro, terminou hoje o Congresso do FDP em Nuremberg. No programa, o FDP exige uma renúncia da Alemanha à fabricação e posse de armas atômicas, bacteriológicas e químicas. Exige também que a nível mundial se ponha um termo aos testes atômicos, assim como uma política restritiva de exportação de armamentos. Para o FDP, é imprescindível a ativa militância da Alemanha Unida na OTAN. O Congresso recusou aumentos de impostos e pronunciou-se por impostos baixos, pelo menos por 10 anos, nos 5 novos estados federados da antiga RDA. Karlsruhe.
Em Bonn tiveram início ontem os trabalhos para uma nova lei para as primeiras eleições gerais alemãs no dia 2 de dezembro. Este passo tornou-se necessário depois de, no mesmo dia, o Tribunal Constitucional Federal ter declarado como anticonstitucional parte do Tratado Eleitoral Alemão. Bagdá. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, pronunciou-se hoje por um diálogo em breve sobre a crise no Golfo. Numa mensagem, sublinha que este diálogo tem de estar relacionado com amplos regulamentos de paz no Próximo Oriente. Entretanto, Bagdá tenta recrutar voluntários no Sri Lanka. 1000 jovens já se prontificaram, entretanto, para o caso de um confronto militar, informa o jornal Sunday Observer de Colombo. Em Nova York, o embaixador da Áustria no Kuwait, Johann Demel, confirmou diante da imprensa que soldados iraquianos praticaram numerosos atos de crueldade. O Egito e a Síria concordaram em coordenar os seus passos políticos na crise do Golfo. Querem, assim, alcançar a retirada dos invasores iraquianos do Kuwait e restabelecer a soberania dos estados do Golfo. Este é um passo para a concretização da Liga Árabe, declarou o vice-presidente da Síria, Abdel Halim Kadam, depois de conversações em Cairo. Sintoniza a Rádio Berlim Internacional com o seu noticiário. Nova York. Passados 15 anos depois do fim da Guerra do Vietnã, Washington e Hanoi esforçam-se por uma normalização das suas relações. O ministro do Exterior dos Estados Unidos, James Baker, denominou numa conversa com o seu homólogo vietnamita 2 condições para o estabelecimento de relações diplomáticas. Por um lado, o desejo dos Estados Unidos de restabelecer a paz no Camboja e, de outro, o esclarecimento do paradeiro de aproximadamente 1.700 soldados norte-americanos que desapareceram desde a guerra no Vietnã. O último encontro de um ministro do exterior americano com um representante do governo de Hanoi ocorreu em 1973 em Paris, quando Henry Kissinger negociava o fim da guerra. Nova York. Com confissões unânimes sobre os direitos infantis, teve início em Nova York a primeira cúpula mundial da criança. Diante de cerca de 70 chefes de governos e estados, o primeiro-ministro da Suécia, Ingvar Carlsson, qualificou a jovem geração de futuro da humanidade. O presidente da Namíbia, Sam Nujoma, afirmou que as crianças são os nossos bens mais valorosos deste mundo, frisando estar satisfeito que tantos convidados tenham correspondido ao convite da Unicef. O rei da Bélgica, Balduin, recordou que diariamente morrem na Terra 40 mil crianças. Exige por isso que não haja resignação diante da fome e das epidemias, da falta de água potável e da assistência médica, ou diante das vítimas das drogas ou guerras. Neste contexto, Balduin apelou veementemente para que o conflito do Golfo seja solucionado pacificamente. Disse que centenas de crianças seriam atingidas no caso de um confronto armado. Moscou. O primeiro-ministro da União Soviética, Nikolai Ryzhkov, exigiu mais disciplina e ordem na economia soviética. A situação é tão precária como nunca antes, afirmou ontem à noite na televisão soviética. Ryzhkov qualificou como problemático a extração de petróleo e o fornecimento de carvão, se bem que, para o inverno próximo, haja reservas suficientes para a indústria e a população. Disse que o ritmo de construção habitacional não é satisfatório, necessitando-se aqui de medidas imediatas para impedir um atraso. O chefe do governo soviético qualificou também como complicada a situação na colheita dos cereais. Santiago. A Associação dos Jornalistas Latino-Americanos, CELATRAP, exigiu neste fim de semana na capital chilena mais segurança para os colegas que trabalham no continente. No 5º Congresso da Associação, os representantes dos meios de comunicação de 22 países exigiram a libertação imediata dos seus colegas raptados na Colômbia. Criticaram também a prisão de 3 repórteres chilenos. A CELATRAP critica particularmente as condições de trabalho em Cuba e no Haiti e ressalta que estes países deviam se esforçar para garantir finalmente condições adequadas para uma informação livre.
Berlim. O australiano favorito Steve Meneghetti ganhou hoje a maratona histórica de Berlim. A corrida pelos 42 quilômetros e 195 metros passou pela primeira vez pelo Brandenburger Tor e pelas ruas dos centros de Berlim Leste e Oeste. O vice-campeão do mundo foi o primeiro a alcançar a meta na Avenida Kurfürstendamm com o novo recorde de distância com o melhor tempo do mundo deste ano de 2 horas, 8 minutos e 16 segundos antes do tanzaniano Gedane Chahanga e do trezense Yolepeta. A concorrência feminina foi ganha por Uta Pipes da RDA e correu por um clube berlinense ocidental. Até aqui, amigos ouvintes, o noticiário da Rádio Berlim Internacional. Esta é a Rádio Berlim Internacional, a voz da República Democrática Alemã. Prezados ouvintes, em vésperas da unificação alemã, pois festamos a RDA apenas 2 dias de existência, todos os alemães em ambos os estados deveriam refletir, pelo menos um pouco, não só sobre a importância histórica, que é sem dúvida grande, mas também sobre as consequências, por um lado para os alemães, que agora terão de aprender a viver uns com os outros, respeitando-se mutuamente, por outro lado, para toda a comunidade europeia e mundial. Ouçam agora o comentário redigido pela doutora Emma Harrington, que se debruça sobre o caminho da FDA para a unidade alemã. Ao microfone, Martina Assunção. Há alguns anos que se encontra diante do famoso Berliner Ensemble, teatro fundado em 1949 por Bertolt Brecht, o monumento do grande autor alemão. Mostra-o sentado num banco com um ar meditativo, sábio, as mãos apoiadas com grande à vontade. Uma das colunas de mármore que o rodeiam tem um epígrafo do poeta: quem ainda viva, não diga nunca. O seguro não é seguro, nada fica como é. Esta frase reflete tanto o conhecimento do dialético como também uma simples filosofia da vida. Os que nos governavam ainda um ano atrás nunca quiseram ouvir nada disso. A 3 de outubro do ano passado, um dia em que a embaixada na RDA em Praga estava desesperadamente sobrecarregada com quase 5.000 refugiados da RDA, tendo por isso encerrado os seus serviços, o chefe do Estado e do SED, Erich Honecker, usou a palavra numa recepção organizada já com vista ao 7 de outubro, 40º aniversário da RDA. Esta é, segundo Erich Honecker reiterou na altura, um sólido ferrolho de segurança contra todas as tentativas no sentido de alterar as realidades territoriais e políticas na Europa. Acabamos de transmitir o comentário da Rádio Berlim Internacional, a voz da República Democrática Alemã. Voltamos já. Caros ouvintes, poucos dias antes da unificação alemã, também as 2 associações luso-alemãs deram este passo para concentrar os seus esforços e para aumentar a influência das suas atividades.
Por este motivo, organizou-se na quinta-feira passada em Berlim-Leste um ato solene durante o qual os dois presidentes das mencionadas associações fizeram uso da palavra. Essas as nossas informações mais detalhadas com Yuri Mendes. Numa altura em que há quem tema que os alemães se preocupam apenas consigo próprios e a sua unificação, decorreu em Berlim uma solenidade em que também se tratou de uma unificação de alemães do leste e do oeste, mas em que o verdadeiro interesse se concentrou sobre um outro país, Portugal. Continuam a sintonizar a Rádio Berlim Internacional com o seu programa diário em língua portuguesa. Amigos ouvintes, para nós não é fácil corresponder à necessidade de anunciar o próximo fim da Rádio Berlim Internacional à voz da República Democrática Alemã em sequência da unificação alemã. Por conseguinte, não é apenas com prazer que chamamos agora a atenção para o último número do Correio do Ouvinte, da sua edição internacional, em reprise da quarta-feira passada. Para tanto, deixo-vos com Fernanda Meia-Dia e Kraus Pins. Rádio Berlim Internacional apresenta o Correio do Ouvinte. Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, em todos os confins do mundo, à nossa última edição internacional do Correio do Ouvinte. O countdown já começou. Aos alemães de leste restam apenas poucas horas até a despedida definitiva da FDA, que ao longo de 40 anos foi a sua pátria. Estamos perante um acontecimento não muito frequente na história mundial. Daí também o grande interesse com que se acompanha a nível internacional a unificação entre ambos os Estados alemães. Em numerosas cartas, os nossos ouvintes confirmaram-nos que pretendem ficar até o último minuto a acompanhar-nos nas outras custas para assistirem, juntamente conosco, a este evento histórico. Devem calcular que milhões de alemães ansiaram este 3 de outubro, particularmente as famílias separadas ao longo de muitos anos, os amigos e todos aqueles que durante os anos passados não se quiseram submeter a viver num Estado que exercia uma tutela sobre os seus cidadãos, cercando-os por muros e arabes farpados. O facto de os alemães de leste e de oeste encetarem em conjunto um novo caminho para o futuro é motivo de alegria e satisfação. Emoções essas que se registram também entre muitos ouvintes da Rádio Berlim Internacional. Estou muito satisfeito com o facto de a Alemanha finalmente ser uma só nação, escreve-nos José Albert Palacios de Cali, na Colômbia. Também Carlos Augusto Medeiros, do Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, acha que, com a unificação alemã, é dado mais um passo para uma melhor convivência na Europa, colocando uma Alemanha mais coesa perante o contexto das nações que esperam, assim, contar com mais um parceiro em busca de uma paz concreta no mundo e, finalmente, pelo bem comum dos povos. No mesmo contexto, o nosso ouvinte dinamarquês, Georg Lasse Hansen de Sorø, recorda, com toda razão, que a Alemanha deve a sua unificação a um determinado político, a Mikhail Gorbachev. Graças à glasnost e à perestroika, escreve Georg Lasse Hansen,
foi posto o verdadeiro fim à Segunda Guerra Mundial, finalmente mais de meio século após o seu começo. Encontramos também no meio das transformações os jornalistas da Rádio Berlim Internacional conseguiram cumprir com o seu dever de informação que têm junto dos seus ouvintes. Parece que muitos ouvintes sentiram isso, como era o caso de Taras Rimsa e Voronezh, na União Soviética, para quem os nossos programas em língua russa, que começamos a transmitir a partir de maio deste ano, foram uma grande descoberta. O nosso ouvinte russo escreve na sua carta: Torna-se mais fácil compreender o que se passa se pudermos deixar de lado o filtro que constituem os nossos mass media, dando palavra diretamente àqueles que têm de viver com as coisas novas, as quais nem sempre devem ser positivas. No ano em curso, que se seguiu aos meses palpitantes de outubro e novembro de 89, ouvi a Rádio Berlim Internacional pelo menos 350 horas, comunica-nos Hans-Werner Lollicke, da Dinamarca. Este é sem dúvida o recorde de audição, uma vez que significa que Hans-Werner Lollicke deve ter estado à escuta quase todos os dias. Desde o dia 9 de novembro, que nos chegam elogios de todo o mundo, confirmando que os programas da Rádio Berlim Internacional se tornaram mais interessantes e são fornecidas informações mais diretas e sem rodeios sobre os acontecimentos na RDA. Tal é o teor de numerosas cartas e gostaríamos de dar sequência a estas citações, pois as opiniões manifestadas merecem de facto esta atenção. Contudo, o tempo não perdoa e temos ainda um outro assunto por abordar. Mas antes vamos intercalar aqui o nosso habitual espaço musical. A despeito de toda a alegria com a unidade alemã, sentiremos também uma certa tristeza, pois o nosso contato que mantemos convosco há tantos anos nas ondas da Rádio Berlim Internacional terminará com o próximo dia 3 de outubro. Nas últimas semanas recebemos uma verdadeira vaga de manifestações de simpatia, mesmo antes de ser dada oficialmente a notícia de que a RDI se calará à meia-noite do dia 2 de outubro, passando as frequências a serem utilizadas pela Deutsche Welle, a voz da Alemanha. E também destas cartas só poderemos citar algumas das mais representativas. Comecemos com o ouvinte chileno, José Sala, que afirmou a dado passo: Para mim, a RBE faz praticamente parte da família. Os programas são de boa qualidade, lamentarei bastante se as vossas eleições acabarem. Da Noruega, Gudrun Katarina Haugen manifestou opinião bastante semelhante. Se vocês desaparecessem totalmente, seria cruel para mim. De Viena, da Áustria, escreveu-nos Haraldis e passamos a citar: a virtude da excelente programação e dos serviços acima da média prestados pela RBI aos seus ouvintes, parece-me que o desaparecimento desta emissora não é do interesse de muitos ouvintes. Eu compartilho da preocupação de que, com a unificação dos dois Estados alemães, que é uma causa justa e merecida, possamos ver-nos privados dos maravilhosos programas da Rádio Berlim Internacional. Esta é a opinião do ouvinte italiano Luigi Savando. Já o ouvinte australiano Maurice Renfried, de St. James, encara a situação de maneira realista. Mas mesmo assim, ele afirma: infelizmente ficou claro que com a unificação dos dois Estados alemães não se poderia manter o luxo de duas emissoras internacionais. Mas é pena, sobretudo considerando-se que precisamente numa altura em que toda a Alemanha se orienta pela economia de mercado, a concorrência desapareça de um dos meios de informação mais importantes. Da Austrália, vamos passar agora à África do Norte. O ouvinte argelino Mohamed Yassi Ruiba exprimiu o seguinte pensamento: soube com grande comoção e pesar a notícia do desaparecimento em breve da Rádio Berlim Internacional. Resta esperar que a emissora internacional da Alemanha Unida venha a levar em conta aquilo a que os ouvintes da RBI estão acostumados no que se refere à programação e apresentação. A partir do dia 3 de outubro, esta emissora internacional alemã será a Deutsche Welle. Ficando na escuta nas frequências atualmente ainda utilizadas pela RBI, os amigos manterão contacto com a realidade alemã, podendo verificar quais as ideias que os jornalistas de Colónia investirão para falarem, a partir da referida data, também em nome dos 16 milhões dos alemães de leste. Permita-nos citar, por último, ainda mais uma carta que veio do Brasil, de Santa Rita de Cássia, estado da Bahia.
O ouvinte Ramon Aragão, no seu primeiro contato conosco, fez a seguinte apreciação do nosso trabalho. Tenho acompanhado as vossas transmissões para o Brasil desde meados de 1989. Contudo, foi nos últimos meses que aumentei a minha escuta dos vossos programas e tenho constatado através deles o alto nível de verdadeira informação, não só no que diz respeito à Alemanha RDA, mas no que toca aos países do leste europeu e demais países do mundo. E é com máxima satisfação e entusiasmo que venho por esta via manifestar meus sinceros parabéns a este belo trabalho. Acompanhei de perto as mudanças democráticas no vosso país, bem como nos países do leste europeu. Acho que agora a humanidade caminha para o seu devido lugar, a paz e compreensão entre os povos. Com a anexação da RDA à RFA, certamente a RDI deixará de existir. Eu lamento a perda do convívio com vocês, amigos, que nos divertiram e ao mesmo tempo nos deram conhecimentos sobre diversos temas através da vossa informação jornalística, que é, aliás, excelente. Contudo, espero que continuem connosco, fazendo parte da nova emissora. É muito bom ver um só povo unido novamente. Espero que encontrem paz e jamais sejam separados. De facto, sentimos pelas vossas cartas que muito nos sensibilizam que temos conseguido, nos últimos anos, construir uma ponte entre os alemães da LDA e ouvintes em mais de uma centena de países. Fazemos votos para que essa amizade venha a envolver agora toda a Alemanha unida, sendo uma espécie de signo de esperança para a futura convivência pacífica e amistosa numa Europa unida e em todo o mundo. Talvez até nos encontremos algum dia aqui em Berlim ou noutro lugar, quem sabe. Isto agora é possível, pois, como sabem, a nossa cidade já não tem muros. Em nome de toda a equipe da Rádio Berlim Internacional, gostaríamos de agradecer a todos vocês a simpatia que nos têm manifestado ao longo de tantos anos e, sobretudo, nos últimos tempos, quando finalmente pudemos chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome, livres de censura e autocensura. A amizade convosco será algo de que nunca nos esqueceremos. E assim, despedimos-nos com um grande abraço do Klaus e da Fernanda. Estimados ouvintes, com esta reprise do Correio do Ouvinte termina mais um programa da vossa Rádio Berlim Internacional. Não nos despedimos sem vos agradecer a atenção e o interesse dispensados. Desejando a todos os amantes das ondas curtas um bom início da nova semana e uma boa noite. Até amanhã ou até a terça-feira pela última vez conosco. E queremos ainda chamar a vossa atenção para uma alteração. Com a mudança para a hora de inverno, todas as emissões, em termos de UTC, irão para o ar uma hora mais tarde do que será dito a seguir. Hier ist Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache.
Wir senden täglich zu dieser Zeit auf folgenden Frequenzen. Nach Nordamerika im 49 Meter Band auf 6080, im 31 Meter Band auf 9730, im 25 Meter Band auf 11.890 und im 22 Meter Band auf 13.760 Kilohertz. Nach Mittelamerika im 22 Meter Band auf 13.610 und im 19 Meter Band auf 15.240 sowie nach Südamerika im 49 Meter Band auf 6.040, im 25 Meter Band auf 11.785, im 22 Meter Band auf 13.690 und im 19 Meter Band auf 15.445 Kilohertz.